2 Coríntios 7:5, a palavra do Senhor diz assim. Paulo está falando, o apóstolo Paulo, porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, luta por fora e temores por dentro. Amém? Até aqui eu quero só ter essa palavra como base para nós meditarmos aqui no que o Senhor quer nos trazer. Então Paulo estava aqui muito atribulado, luta por fora e temores por dentro. Pai, obrigado por essa palavra. Espírito Santo, fala com cada um de nós, que somos teus filhos e teus servos, que o Senhor venha acertar as nossas vidas nessa noite através da palavra, que o Senhor venha trazer em nós temor pela tua palavra, por aquilo que o Senhor tem nos dado, por aquilo que nós vamos ouvir, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, querido. Eu citei esse texto de Paulo, querido. Tem muitos outros para citar. Eu quero falar hoje um pouco no que Deus está direcionando, para que a gente aprenda um pouco, medite um pouco sobre os limites, né? Porque muitas vezes nós chegamos em certo ponto da nossa vida que parece que a gente chega no limite, em várias áreas. Você chega ali, nossa, isso aqui é o limite, e não vai dar, eu vou explodir, eu vou morrer, né? E Paulo aqui, ele estava pregando o evangelho, foi para Macedônia, e ele fala assim, em tudo fomos atribulados, e não é em alguma coisa, em tudo fomos atribulados. E olha quem está falando, Paulo, que tinha uma fé, querido, ele diz, lutas por fora, temores por dentro. E se fôssemos citar outras partes, onde Paulo vai fazer um resumo de tudo que ele sofreu, fome, nudez, uma vez foi dado como morto, várias vezes foi castigado com reios. Por quê, querido? Porque ele estava pregando o evangelho, e você não vê em lugar nenhum Paulo reclamar, mas também Paulo chegou várias vezes no seu limite, e nesses limites Deus o fortaleceu, Deus fez com que ele se tornasse grande na fé, homem de Deus, homem que ganhou o mundo da época através do evangelho. Não havia internet, não havia WhatsApp, não havia avião, e ele estava para cima e para baixo, e ganhando o mundo da época, levando Cristo nos seus limites. E muitas vezes nós chegamos nos nossos limites. Quem aqui já chegou alguma vez no limite? Acho que todo mundo já chegou no limite, se não está passando um limite nesse momento, né? Às vezes parece que vem uma bonança, mas de vez em quando vem algumas coisas que a gente chega no limite e diz, ai, Deus, né? E a gente começa a fazer aquela oração de Elias, me mata, me leva que eu quero morrer. Mas, querido, nós precisamos entender uma coisa, é nos limites que a gente vai ser abençoado, é nos limites que nós vamos ser provados na fé, é nos limites onde nós vamos ver a face do nosso Deus. Amém? Porque nesses momentos que a gente clama de verdade, nesses momentos que a gente se lança aos pés, é nesse momento que a gente sabe que é Deus de toda maneira, e a gente busca Ele de verdade, e Deus se manifesta a cada um de nós desses momentos. Muitas vezes esses limites podem ser porque são coisas que estão acontecendo no mundo, muitas vezes pode ser burrice nossa, coisa que nós fizemos que nos levou àquele limite, mas não importa, Deus sempre vai aparecer, Deus sempre vai se manifestar, porque o nosso Deus é um Deus que se manifesta, amém? Ele está aqui agora. Jesus ressuscitou. E Jesus ressuscitou para se manifestar no meio da igreja. E Ele está se manifestando aqui na minha e na sua vida. Enquanto estávamos cantando, Ele estava manifestando paz, alegria, restauração, renovo no nosso coração. Amém? Muitas vezes nós vamos ter notícias de coisas a nosso respeito, ou coisas que nos rodeiam, que podem nos levar ao limite. Mas, querido, diz para quem está do teu lado assim, nós não estamos sozinhos. Diz assim para ele, Jesus está conosco. Amém? Tá ou não tá? Tá conosco. Se ele está no barco, pode balançar, mas o barco não vai afundar. Amém?
eu quero falar algumas coisas do limite. Uma delas é que é no limite que Deus mostrará quem são os seus. É no limite que realmente nós vemos quem é de Deus e quem não é. Jesus conta uma parábola do semeador que saiu a semear. Uma caiu à beira do caminho, outra no solo rochoso, outra caiu e entre os espinhos cresceu e a sufocou, e outra caiu em terra boa. Mas eu quero falar daquela que caiu em solo rochoso. Ela até cresceu, ela até nasceu, ela brotou, mas como o solo era rochoso, tinha pouca terra, saindo o sol, logo ela se queimou. Vindo o limite para ela, logo ela se queimou. Isso fala que vindo perseguição e angústias por causa do Evangelho, são pessoas que abandonam o Senhor. Quantas pessoas hoje estão fora da igreja? Que vieram, participaram, estavam indo, de repente, o primeiro limite que apareceu, ela abandonou a Deus. Querido, é mentira essa coisa que prega por aí. Vem para Jesus que a sua vida vai ser um mar de rosa. Eu posso até falar que é um mar de rosa, mas rosas com espinho. De vez em quando tem uns espinhos aí. Jesus mesmo falou: no mundo tereis o quê? Aflição. Mas ele diz: eu venci o mundo, vocês vão vencer também. Vocês vão vencer as aflições, vocês vão vencer os limites. Então o limite, ele, de uma certa maneira, ele serve para provar quem é do Senhor e quem não é do Senhor. Quem vai com o Senhor até o fim ou quem vai parar no meio do caminho. Lá em Apocalipse ele diz assim a uma igreja: ser fiel até a morte. Até o último dia da sua vida ser fiel, senão nós não vamos herdar o reino eterno do Senhor Jesus. Então, quando de vez em quando algumas coisas aparecem na nossa vida e chegamos a um limite, isso é bom para nós provarmos a nós mesmos: eu estou com o Senhor e não abro, eu não abandono Ele por nada. O irmão olhou, o irmão falou, fiquei sabendo, querido. Esquece o irmão que falou, esquece quem olhou, esquece quem não olhou. Você não vem na igreja para olhar para as pessoas, você vem na igreja para olhar para a face daquele que te amou primeiro. Você vem na igreja para encontrar com Ele, você vem na igreja para querer mais dEle. Olhe para Ele e não desista de nada, com o olho fixo no autor e consumador da sua fé. Amém, querido? Glória a Deus. Só que é nesse limite que muitos vão abandonar, mas é nesse limite também que muitos vão se agarrar ainda mais no Senhor. Para algumas pessoas os limites acabam sendo bênção, querido. A pessoa está meio, vai, não vai, meio tal, aí pá! Aparece uma tribulação aí, e o camarada se agarra em Deus, começa a fazer jejum, começa a orar, começa a levantar de madrugada, e ele cresce na fé. Isso é bom para ele. Entendeu? Glória a Deus. No exército é assim, são os treinamentos que levam as pessoas ao limite. E nesses treinamentos é que o general vai ver quem serve para estar no exército e fazer parte dos soldados dele, e quem não serve. Então muitas vezes ele leva a um treinamento de limites, de passar fome, frio, estar no meio da selva 15 dias, um mês. Ele leva ao limite para ver quem verdadeiramente está com ele ou quem quer abandonar e ir embora para casa. Glória a Deus. Então nós temos que ser firmes no Senhor, querido. Eu não largo do Senhor por nada, porque Ele é eterno e Ele me deu a vida eterna, e eu tenho que estar fixo e abraçado com aquilo que é eterno, com aquele que é eterno. Amém? As coisas daqui vão passar, já está passando, logo estaremos com o Senhor. Amém. Outra coisa que é uma bênção, o limite, querida, porque o limite, ele mostra as nossas deficiências. Muitas vezes também o Senhor libera limites porque o cara está se achando, a pessoa está se achando, entendeu? Seja em qual área for.
Às vezes porque o cara está ganhando um pouquinho mais, ele começa já a ter um pouco de soberba e orgulho, mas porque ele é filho do pai, o pai vai corrigir, vai disciplinar ele. E vai liberar um limite para ver que ele não é tudo que ele pensa que é. Qual é o nosso lugar? Nosso lugar é sempre aos pés do Senhor. E o pé fica em cima ou fica embaixo? Fica embaixo. Então se eu quero estar aos pés do Senhor, o que eu tenho que fazer? Meu lugar é aqui o tempo todo. Ó. Tô pobre, tô aqui. Tô rico também, tô aqui. Tô passando tribulação, tô aqui. Tá tudo indo bem, continuo aqui. É o meu lugar. Amém? Você está entendendo, querido? Vai mostrar as nossas deficiências. Tem aquele exame de esteira que as pessoas fazem, inclusive o Michael, estou lembrando você, dia 11, sábado, você tem que fazer o exame, né, irmão? Exame de esteira. Eu já fiz esse exame várias vezes, quando eu voava a cada 2 anos, quando eu renovava a carteira de piloto, eu tinha que ir lá e fazer esteira. Rapaz, pensa no negócio, parece que a gente vai morrer. E é uma época que eu estava até fazendo musculação, tudo, e falei, vai ser moleza agora, tal, que eles levam você ao extremo. Aí vai lá na tchum, você está correndo, tá tudo bem. Aí o camarada vai virando um botão e a esteira vai erguendo. E você tchum, e ele vai erguendo. Passa 5 minutos, você está lá e eles não diminuem, não param. Enquanto ele vê que você está de pé, eles estão lá. Entendeu? Tá saindo, tá ficando azul, roxo, ele fala, é mais um pouquinho, mas esse pouquinho nunca chega. Nunca para. Só que esse exame é uma benção, porque depois que desliga a máquina e você deita na cama, você tem que dar uma relaxada para ver qual que vai ser a deficiência. Seu coração tá bom, vamos ver onde que está o problema, se ele está disparando, se ele está com alguma válvula aqui e tal. E eles fazem esse exame. Então é no limite que mostra-se as deficiências. E muitas vezes os limites é para mostrar quem nós somos, é para mostrar as nossas falhas e os nossos erros. E às vezes eu acho assim que eu sou bom e o Almir não é, mas eu sou melhor que ele, eu não tenho tanto erro como ele. Deus fala, você não tem? Peraí, né? Vamos ver se você não tem. E aí Deus liga a esteira e vai, daqui a pouco você fala, eu sou tão humano como o Almir e tão errado como o Almir, todos nós temos defeitos. Muitas vezes vai acontecer isso com a gente. E a gente vai entender. Você quer conhecer um cristão de verdade, querido? Não vai na casa dele quando está tudo bem. Visita ele quando as coisas estão muito ruins. E aí você vai ver se ele é um crente deficiente, se é um crente que continua apegado no Senhor, é uma bênção. Está tudo bem, irmão? Ele vai dizer, glória a Deus, estamos aqui com o Senhor. Mas se você chega na casa dele e falar tudo bem, ele falou, desgraça, essa pergunta que você vem fazer para mim, não tinha outra pergunta para você fazer não? Que tudo bem, rapaz, parece que Deus me abandonou, e aí começa a falar um monte de besteira, sabe? Os limites mostram quem nós somos. Talvez você esteja passando e como você está se comportando no meio desses limites seus? Jesus continua sendo tudo para você, ou Jesus já não serve mais? Jesus não é roupa que usa e joga fora, viu? Jesus não é roupa que usa e joga fora. Jesus é uma pessoa que se ofereceu para nós, para a vida eterna. Eternamente Ele é nosso. Amém? Não vamos largar do Senhor por nada não, viu, querido? Outra coisa a respeito do limite. A cada limite que nós transpomos, nossa fé no Senhor aumenta ainda mais. Por isso que crente, ele vive de fé em fé, de graça em graça, de glória em glória. Existe, eu não sei se é salmo ou provérbio, me falha a memória agora, diz que o justo é como a aurora, que vai surgindo, o sol vai nascendo, vai subindo até ser dia perfeito. É assim que o crente vive. Mas como que Deus vai nos levar a chegar lá em cima, a ser uma pessoa bem madura, crescida espiritualmente? É quando Ele vai liberando os limites para nós. A nossa fé vai cada vez aumentando mais, porque o Deus que ajudou lá vai ajudar aqui. O Deus que me livrou lá vai me livrar aqui de novo.
O Deus que fez aquele milagre, que apareceu coisas onde não imaginava que eu precisava, estava na mão na hora do limite, é o mesmo que vai continuar fazendo aqui de novo. E isso é crescer de fé em fé, isso é maturidade, querido. As pessoas têm os crentes têm muito o costume errado de perguntar. Toda vez que algo ruim acontece, o crente tem essa coisa assim: por quê? Aí ele começa a querer perguntar. Nas piores das hipóteses, nem perguntar. Às vezes ele quer achar alguém culpado. Ah, foi você, minha esposa. Ah, foi você, marido. Você é um Zé Ruela. Foi por causa de você. É você, menino. É a igreja. É o irmão. Tem gente que, dentro da igreja, que às vezes não querem contar a benção, porque eu tenho medo do olho gordo. Aí preciso botar uma fita vermelha. Meu irmão, para com isso. Para com isso. Amém, querido? Então nós vamos crescendo de fé em fé, de glória em glória, de graça em graça, de vitória em vitória. O Senhor vai nos dando crescimento. Amém? Ninguém se torna gigante da fé do dia para a noite, mas se torna gigante da fé passando os limites e confiando no Senhor sempre. E passa mais um limite e você cresce. Aí depois lá na frente passa outro limite e cresce, vai indo. Você tem testemunho para contar. Você tem vida para contar aos outros o que Deus fez na minha vida. Glória a Deus. Querido, Deus tem tanta coisa para fazer na sua vida ainda. Permita Ele fazer isso na tua casa, na tua vida. Deus tem tanta coisa para realizar na sua vida. Permita que isso aconteça, passando os limites, louvando e glorificando ao Senhor, e tendo mais fé no Senhor do que você ainda tinha. Amém? Como é que é aquela música lá? Vai dando glória a Deus. Vou passando pela prova e dando glória a Deus, glória a Deus. E é assim que tem que ser. Amém, querido? Tem crente que passa na prova e fica azedo, parece um limãozão, ninguém suporta ficar perto dele. Fala, nem conversa com ele que ele está azedo. Mas peraí, com Jesus a gente não fica azedo, com Jesus a gente fica cheio de paz. Ele diz, eis aí a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Jesus, quando apareceu aos discípulos, poderia ter trazido tanta coisa para eles, mas ele resolveu trazer a paz. Ele ressuscitou, apareceu no meio dos discípulos e diz assim, a minha paz vos dou. O que ele está querendo dizer? Gente, o que vocês precisam é da minha paz e mais nada. Vocês tendo a minha paz, vocês vencem, vocês têm vitória, vocês passam tribulação, vocês passam no limite e continuam em paz e vence. Por isso que ele diz, ele não diz outra coisa, ele diz, a minha paz vos dou. É o que nós precisamos, é da paz. Porque pode estar pegando fogo à nossa volta, caindo o mundo, mas se você está em paz, você está num mundo diferente, você está no céu, você está ali, né? Entendeu? E a gente vai crescendo assim. O Salmo 46:1, eu gosto desse salmo, ele diz assim, ó. Isso aqui fala disso que nós estamos falando aqui. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Quer dizer, o versículo 1, ele está expressando a fé, quem é Deus para ele. É como se perguntasse para esse salmista, quem é Deus para você? Ele vai dizer, é meu refúgio e fortaleza. Ó, eu me escondo nele, ele é uma fortaleza, ninguém pode me tocar lá dentro dele. Então estou descansado. O inimigo pode fumegar, ele pode se levantar, pode juntar um grande exército, mas eu estou dentro do Senhor, ele é meu refúgio. Quem que vai entrar lá onde o Senhor está? Quem que vai passar por cima de Deus para tocar na minha vida? Tem que ter permissão dele, ele é todo poderoso, e eu sou filho dele. Então diz assim, Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Aí ele vai dizer assim, ó, isso, querido, é ter fé no Senhor. Portanto, não temeremos. E aí ele vai falar dos limites. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Que ele está dizendo assim, mesmo que haja um grande terremoto, um tsunami, vai acabar tudo. Senhor, meu socorro. Estou no Senhor. Ainda que as águas tumultuem
e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Ainda que tanta coisa possa acontecer na nossa vida, nós não sabemos o dia de amanhã, não importa. Tantas coisas, quantos limites pode a gente chegar. Essa palavra é para preparar você que ainda não passou, e é para fortalecer você que está passando. Viu? Tá? Os limites virão, decepções virão, sabe? Vai aparecer tantas coisas na nossa vida ainda. Eu não estou profetizando, eu estou falando uma realidade. Não estou profetizando. Porque o meu coração de homem queria que ninguém passasse por nada. A gente quer, né? Mas Deus sabe que nós vamos passar. Mas você tem que estar preparado para isso. Só que você não vai passar para perder, viu? Você vai passar para ganhar. Entendeu? Você vai subir no ringue para lutar com o inimigo que Jesus já derrotou ele na cruz por você. Você não vai lá para dizer assim, ó, vamos ver se dá a boca para mim, vamos ver se eu consigo derrubar esse cara. Não, você já vai. O Senhor diz, eis aí vos deu autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e nada absolutamente vos causará dano. O que ele está querendo dizer? Você não vai perder, não vai causar dano para você. Pode ir, pode lutar, pode ir em frente, porque a batalha não é sua, é minha, nós estamos juntos, você vai marchando, eu vou vencendo na sua frente. Amém? Glória a Deus, querido. Outra coisa, é no limite que Deus opera e mostra a sua glória. Ô querido, Moisés ia saindo com o povo do Egito, fugindo, né, do Egito, e o exército do Egito todo atrás deles. Eles não tinham armas, não tinham carros para guerrear, mas o exército do Egito vinha com seus carros, seus cavaleiros. E Deus fez questão de levá-los a um lugar onde é o limite, dali não dá mais. Chegaram à beira do mar, quase 3 milhões de pessoas, e todo mundo começou a perguntar para Moisés assim, e agora o que a gente faz? Ó, chegou no limite, mas é no limite que Deus mostrou que Ele abre o mar. E eles passaram com a pé enxuto, e o inimigo que vinha atrás, o mesmo mar que salvou o seu povo, é o mesmo mar que derrota os nossos inimigos. Viu? Quando você chegar no limite, Deus vai abrir para você. Ele não abre antes, querido. Porque Moisés podia estar 5 quilômetros antes, Deus não abriu para ele. Quando Moisés chegou lá, falou, ai que bênção, está aberto. Não, Deus esperou eles chegarem no limite, se apavorarem, para Ele mostrar quem Ele é. E é nessa hora que Deus mostra a sua glória e Ele opera os milagres. Então não reclame, se em alguma situação você chegou na beira e está no limite. Diz, Senhor, eu creio que o Senhor é o mesmo Deus que foi de Moisés, é o mesmo que está comigo aqui. Tua palavra diz que o Senhor não muda, não há variação em ti, não há mudança em ti. O mesmo coração que você tinha com Moisés é o mesmo coração que o Senhor tem por mim hoje. Então se eu cheguei nesse lugar onde não tem mais para onde ir, eu descanso em ti e creio que agora mesmo o Senhor está trabalhando ao meu favor e eu vou passar, eu vou sair desse lugar. Eu creio. E a gente prova da glória de Deus. Deus pede para Abraão o seu único filho como sacrifício, para levar ele ao limite, porque ele amava muito esse jovem, querido. E quantas coisas que nós amamos muito e parece que a gente vai perder tudo, entendeu? Deus permite isso para a gente entender que Ele é o Rei da Glória. Aí pediu o filho para ele. Abraão amava tanto o filho, mas ele amava Deus mais do que o filho dele. E diz, vamos subir para o monte, menino, vamos lá, que Deus quer que eu te mate, eu sacrifique você, e vamos, deitou ele, amarrou ele, e na hora do limite, onde ele ia perder o seu único filho, Deus diz, basta Abraão, e no limite, ele, como é que eu vou usar a palavra aqui, ele substitui o filho Isaque de Abraão, por um cordeiro que estava ali do lado enroscado. Muitas vezes vai ser assim, querido. Você fala, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo. Querido, vai com Deus. Vai com Deus. Você não perde nada não. E tudo que Deus tira aqui é para te dar o dobro ali. A gente sabe isso na história de Jó. Perdeu tudo, mas lá no final do livro, né? Se você quiser ler o livro de Jó,
você vai entender que Deus deu tudo de volta. Deus nunca tira nada da gente para a gente ficar pior do que estava. Quando Ele tira uma coisa é para dar outra melhor. Entendeu? De repente a criança ganhou um Velotrol. E o menino não percebe que ele está ficando grande para o Velotrol, mas para ele está tudo bem. De repente um dia o pai vem, toma, dá meu Velotrol, não, isso aqui eu vou dar para outro menino. Não, é meu, tal. Aí o menino chega no quarto e tem uma bicicletinha nova, com aquelas rodinhas para ele andar. E assim o pai faz com a gente. Muitas vezes a gente vai perder alguma coisa, mas ele está dando outra melhor ali na frente. Eu tenho que pensar naquilo que é melhor. Eu não tenho que ficar com o que é bom. Eu tenho que desejar o excelente que Deus tem para mim. Amém? E Deus faz isso o tempo todo. O menininho estava lá, e isso foi também até uma situação de limite, né? Todo mundo com fome naquele monte, muitos iam perecer onde Jesus estava, mas alguém fez um sacrifício. O menino diz assim: eu tenho alguns pãezinhos e peixinhos, dá aqui. Ele deu. Se ele quisesse, ele não dava, ninguém ia tomar da mão dele. Mas quando ele perdeu aqueles pães e aqueles peixinhos, Jesus multiplicou a ponto de sobrar, numa das multiplicações 12 cestos, e na outra, que foi a segunda, 7 cestos cheios. E esse menino que deu, com certeza comeu muito mais do que ele deu. Você está entendendo? Quando a gente libera, ou quando a gente pensa que está perdendo, Deus ali na frente está dando muito mais para você. Você está perdendo alguns pães e alguns peixinhos, mas Deus está te preparando cestos cheios lá na frente. É isso que a gente tem que entender. E às vezes a gente perde os cestos cheios que estão lá, porque eu amo tanto esses peixinhos e esses pãezinhos, e não libera nem para Deus, nem para o irmão, nem para ninguém. E quando a gente retém, a gente só perde. Está entendendo, querido? Ana era estéril, e ela estava no seu limite, porque é uma mulher estéril, não tem filhos, não tem família, não tem como, né? Era assim que funcionava na época. E aquele homem era esposo de duas mulheres, Eucana, né? Era Eucana, né? Que era marido de Ana e de Penina. Penina tinha filhos e Ana não tinha, e aquilo era um sofrimento para Ana. Todo ano iam ao templo e ela sofria e chorava, a outra com os filhos lá e tal, e ela nada. Ela chegou no seu limite. Mas olha que interessante, mesmo ela decepcionada todos os anos no seu limite, ela nunca blasfemou contra Deus. E o último ano que ela esteve lá, que ela chorou muito nesse limite. Querida, aprenda a chorar nos limites, aprenda a derramar suas lágrimas diante do Senhor, que Deus vai honrar, viu? A Bíblia diz que até as lágrimas dos santos são elevadas até Deus. Deus tem visto as nossas lágrimas. Ela chorou, e o sacerdote disse para ela: no ano que vem, tu estarás aqui com o teu filho. E foi isso que aconteceu. Chegou o limite na esterilidade, mas Deus se mostrou aquele que faz a mulher estéril mãe de filhos. Glória a Deus. Tem alguma mulher estéril aqui? Daniel. Todas as histórias mostram de limites, né? Foi para a cova dos leões. A cova do leão, os leões, era o limite para Daniel. Mas ele era homem de Deus, e ele desceu para a cova dos leões com Deus. E o leão passou a noite inteira, aqueles leões estavam morrendo de fome, mas ele não comeu Daniel. Sabe por quê? Daniel não tinha cheiro de carne. Entenda isso aí. Cristão carnal vai se lascar nessa hora. Daniel não tinha cheiro de carne, ele era homem de Deus, querido. Os leões nem cheirar cheirou. Ficaram lá, Daniel no outro dia saiu. Então nesse limite, Deus mostrou que é o Deus que liberta os seus. Aquele que está junto. A mesma coisa foi com os 3 jovens da fornalha, que foram para a fornalha, e nesse limite eles caíram para a fornalha, não foi queimado nem um fio de cabelo, diz a palavra do Senhor. E Jesus, que morreu na cruz e foi para a sepultura, a morte era o limite para Jesus. Só 3 dias os seus inimigos ficaram felizes, os fariseus, os saduceus e todos que odiavam. Só 3 dias de alegria. Ao 3º dia ele levanta do túmulo. Entendeu? Querido, ninguém segura esse Deus.
Ninguém segura esse Deus. Ele matou a morte. Morreu 3 dias, ele falou, peraí morte, você vai ver com quem que você está lidando. Você está lidando com o dono da vida. Eu sou a vida. E ele levanta do túmulo e vai à direita do Pai e prometeu para cada um de nós que nós também vamos ressuscitar. Então toda vez que acontece na Bíblia que homens e mulheres chegam ao limite, é no limite que Deus mostra a sua glória. Deus não mostra a sua glória em coisas simples, em coisas que a gente sabe que aquilo ali não é milagre, que aquilo aqui é uma coisa cotidiana. Deus não precisa fazer nada ali porque aquilo já está acontecendo. Mas quando chega no limite, Deus tem que entrar em cena. Está entendendo, querido? Você senta no carro para dirigir, você fala, Deus, como que eu faço para dirigir? Isso é coisa fácil, você já sabe, a não ser as mulheres, né, que precisam clamar. Entendeu? Você senta no carro, são coisas... Deus, você não precisa de mim, isso não é limite. Então, disso não tem a glória de Deus eu estar dirigindo. Sim, eu estou ali com vida, amém, mas não é isso que eu estou falando. Mas quando Deus prepara um limite para você, querido, é porque Ele quer mostrar a glória dEle para você. Para você e para as pessoas que estão ao redor. Quando às vezes nós somos atacados, seja por enfermidade, seja por alguma coisa, parte financeira, queira entender uma coisa, Deus está querendo mostrar a glória dEle para as pessoas que rodeiam você. Né? Existe uma lenda lá que muitos falam do fênix, que é uma ave que foi para cinzas e levantou da cinza, né? É uma lenda, eu não entendo muito bem essa lenda por todo, mas você sempre vê essa ave por aí, fênix. É aquilo que saiu da cinza. Isso aí não existe, isso aí é lenda, querido. Mas crente sair do pó, existe. Tem um salmo que fala que levanta aquele que estava no lixo, no monturo, e faz se sentar com príncipes. Sabemos da história de Mefibosete, entendeu? Que era neto de Saul, né? Tinha os pés coxo, estava lá num canto lá, e Davi diz assim, tem alguém da família de Saul para mim exercer misericórdia e bondade? Tem um tal de Mefibosete que está abandonado lá, chama ele lá. Vem Mefibosete, achou até que ia, creio que passou pela cabeça dele, agora eu vou morrer, porque o rei Saul, que era o vô dele, tinha perseguido Davi tanto tempo. Aí ele chega lá, o Davi diz, rapaz, eu quero exercer misericórdia na sua vida. Ele diz, quem sou eu, um cão, para o senhor querer exercer misericórdia? Não, você vai comer todo dia na minha mesa. Querido, comer na mesa do rei, na mesa do presidente, todo dia. Ele foi comer do bom e do melhor todo dia. Entendeu? Alguém que... E Deus faz isso com a gente. A fênix é lenda, levantar do pó, mas Deus levanta sempre. A pessoa está lá, por quê, não sei o quê, não tem que perguntar, querido, vai glorificando, dando glória a Deus, fica firme, porque é um tempo que passa isso, não é às vezes do dia para a noite, às vezes passa meses, às vezes anos, mas fica firme, e quanto mais demora, mais glória vai ser. Quando estiver demorando muito, você fica feliz, você diz, puxa, vai ser muita glória mesmo, porque o negócio está demorando para passar. E você pode ter certeza, escreve o que eu estou falando, quando passar, se demorou muito, você vê o tamanho da glória, o tamanho da bênção. Deus quer se manifestar, querido, é para manifestar a sua glória. Amém? Estamos já encerrando aqui essa meditação, espero que Deus tenha falado com você. Amém? Então aquilo que nos limita é só um instrumento para o milagre de Deus em nossas vidas, é instrumento de Deus, viu, querido? Não reclama. Não olhe para o problema como um fim, mas o início da manifestação da glória. Tem gente que já olha para o problema achando que é o fim. E agora é o fim. Não é fim, querido, é o início da manifestação da glória de Deus. Para que todos que estão ao seu redor digam, puxa, eu preciso do Deus desse fulano aí. Cara, ele passou o que passou e eu achei que ali dali... Como é que as pessoas falam? Desse mato já não sai mais coelho. Daqui a pouco o cara está lá. Na bênção, na glória, no testemunho, Deus. Então não tem como, querido. Mas não é o fim, é o começo da manifestação da glória de Deus. Amém? E as pessoas sempre falam de fundo de poço, mas fundo de poço sempre é o lugar onde Deus vai estar esperando pelos seus.
para mostrar que Ele é Deus e é Ele que tira a pessoa dali. As pessoas vêm, pessoas que vêm para Jesus, querido, em estados mesmo, você fala assim, não tem jeito, esse aí deixa morrer, né? A pessoa está no fundo do poço de tudo que você pensar de ruim. Ele está tão ruim que até o demônio tem medo de encostar nele e ficar manifestado. Pensa num cara ruim, está tudo errado. Deus está lá esperando por ele. Deus não tem acepção de pessoas. E é ali que Deus chama as pessoas, querido. Você quer um lugar melhor para pessoas se converterem na situação de fundo de poço? É ali que Deus está ali. Estou aqui, entrega para mim. Você vai ver o que eu vou fazer da sua vida. Amém, querido? Eu quero encerrar com essa passagem de Tiago 5,11, que diz assim: eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Perseverança, viu? Firme. Limite precisa de perseverança e de firmeza. E Tiago está dizendo, esses são felizes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Diz assim comigo: porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Tendes ouvidos da paciência de Jó. E eu quero encerrar dizendo, querido, nós precisamos de uma coisa para passar esses momentos: paciência. Você sabe que a palavra paciência, você sabe de onde que ela vem, a raiz dela? Conhecimento da paz, ciência da paz, por isso que ficou paciência. Quando a pessoa tem paciência, ela tem ciência de paz, em toda e qualquer situação. É aquela paz que Jesus deu, a pessoa tem conhecimento, então ela tem paciência para passar aquele momento. Então diz assim, Jó, eu acredito que na Bíblia, tem muitos homens que passaram tribulação, mas Jó, dá para entender que o cara passou uma dura. Num dia só perdendo tudo, né, que ele tinha, camelos, servos, agricultura, casa, tudo, os filhos, tudo num dia só a desgraça chegou, não chegou devagar. Que devagar já ninguém suporta, para ele veio num dia só. E a Bíblia diz que quando ele recebeu notícia de tudo isso, ele rasgou as vestes, rapou a cabeça em sinal de humilhação, se dobrou no chão e diz, adorou a Deus. Aí ele passa um tempo, ninguém sabe. Ele ficou muito magro, debilitado, cheio de tumores que saíam no seu corpo. Ele se coçava com telha. Imagina, o homem mais rico e abençoado, de repente estava jogado fora da cidade. Nessa situação, e ele ficou ali firme, paciência para passar. Ele foi muito atribulado. Mas Deus sabia quem era Jó, mesmo que ele não conhecesse tão profundamente Deus, mas ele era apegado a Deus. Aí no fim ele disse, Senhor, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, eu sei quem é o Senhor. E aí diz a Bíblia que Jó teve tudo em dobro daquilo que ele tinha perdido. Se ele já era o homem mais rico, ele se tornou bilionário, trilionário. Entendeu? Chegou no seu limite, mas diz aqui, vedes a paciência de Jó. Querido, toda vez que você estiver passando uma coisa difícil, olha para Jó, você vai ver que a sua vida está muito boa. Viu? Sua vida está ótima. Tenha paciência para passar esses momentos. Que Deus vai te honrar e glorificar, Ele vai. Em nome de Jesus. Amém?